Olá, meus queridos, bom dia povo, bom dia família, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui, meus queridos, mais uma vez para divulgarmos um vídeo para crescimento do nosso entendimento. Vamos aqui mais uma vez fazer com que o Espírito de Deus ele venha falar em nossos corações, venha falar no nosso entendimento cada vez mais. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece, e nós estamos aqui agradecidos a Deus por este momento. Querido, antes de eu começar a ler a palavra, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, você se inscreva em nosso canal. Ao se inscrever, você ative o sininho de notificação, não é? E depois você recorra à sua inscrição. Você que já é inscrito, recorra à sua inscrição, veja se você ainda está inscrito em nosso canal. E depois compartilhe na aba do comentário, você comente aí, dê a sua opinião, fale alguma coisa, isso é importante também. Agora o like, quanto mais like você puder dar, você dê aí o seu like, tá bom? Meus queridos, vamos atingir uma meta, eu estou em busca, não é? De 500 inscritos, de 600, 700, de 1000 inscritos. Eu agradeço a você que tem nos ajudado, que tem divulgado o canal do nosso irmão Alberto Lírio. O meu intuito maior, todos nós sabemos, é buscar conhecimento para compartilhar com os irmãos aí do outro lado esse conhecimento sobre a graça de Deus, o preterismo completo, a escatologia plena. Porque, infelizmente, nós estamos 2000 anos depois da cruz e ainda tem pessoas que vão continuar preso, escravizado pelo sistema religioso. Mas tudo bem, vamos para a palavra. 2 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 15. Alguém pode perguntar, ué, irmão Alberto, o senhor vai falar da graça, mas o senhor vai estar citando o Velho Testamento, a Velha Aliança? Isso mesmo, meus queridos. O que eu quero falar aqui? Eu quero falar sobre as muitas indagações, não é? De 1 Samuel capítulo 17. Existem muitas indagações, vários estudos, pregações sobre 1 Samuel 17. Mas aqui em 2 Samuel, eu quero deixar bem claro uma coisa muito importante que muita gente ainda não sabe, tá bom? 2 Samuel capítulo 21, a partir do versículo 15. Vamos acompanhar aí? Fala assim: uma vez mais houve guerra entre os filisteus e Israel. Desceu Davi, vírgula, né? Vamos respeitar uma vírgulazinha, né? E com ele os seus servos para pelejarem contra os filisteus. E Davi se cansou. Preste atenção. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança de bronze pesava 300 ciclos, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. 300 ciclos, meus queridos, equivale pelo menos de 4 a 5 quilos, não é? É 300 ciclos. Esse é o primeiro gigante que estava ali naquele lugar. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante. Preste atenção. E aqui acontece uma coisa, ele tinha uma espada nova, que a ponta da espada equivalia a 300 ciclos, ou seja, entre 4 e 5 quilos. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apague a espada de Israel. Entendeu? O primeiro já foi. Primeiro gigante. Depois disso, houve em Gobe ainda outra peleja. Não é a mesma, é outra peleja. Preste atenção. Outra peleja contra os filisteus. Nesta ocasião, Sibecai ou Uzatita mandou Asaf, que era dos filhos do gigante, segundo gigante, que era dos filhos do gigante. O que aconteceu? Que era dos filhos do gigante. Houve ainda outra peleja contra os filisteus em Gobe. Elanã, filho de Jaré, Oreguim,
o Origim, o Belemita, matou Golias. O Giteu, não é aquele mesmo Golias que Davi matou em 1 Samuel 17. É outro Golias, o Giteu, cuja lança tinha haste como o eixo de Tear. Imagina isso. Houve ainda outra peleja em Gate. Esse foi o terceiro, não é? Esse Golias, Geteu, o Giteu. Houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 ao todo. Também este era descendente do gigante. É o quarto gigante. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes do gigante em Gate. Aí sim, todos eles descendentes lá do Golias que Davi matou. E caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Depois da pedra vem o cântico. Querido, o que eu quero falar aqui? Existia em Israel, lá entre os filisteus, uma confederação de 5 gigantes. Confederação de 5. Aqui onde eu li, eu falei de 4, mas em 1 Samuel existia ali o primeiro, que foi Golias. Esse Davi matou. Os outros 4, os homens valentes de Davi, mataram esse gigante. Então, 5 gigantes. Essa confederação, que tinha gigantes como os seus principais guerreiros, eles foram exterminados. Mas Davi matou o primeiro. Os outros 4, os seus valentes mataram. Então até hoje fica a pergunta, por que Davi ele pegou 4 pedras ali no ribeiro, quando ele foi matar Golias? Porque Davi, ele não foi enfrentar só um gigante, ele foi enfrentar ali uma confederação. Mas naquele momento, quem tinha desafiado o Deus de Israel foi o Golias. Então Davi foi lá para enfrentar Golias, mas ele levou mais 4 pedras porque tinha uma confederação. Claro que foi em guerras diferentes depois que os homens de Davi mataram esses 4. Mas Davi, ele levou 5 pedras porque ele não ia enfrentar um gigante só. Mas quando Davi mata Golias com uma só pedra, os outros foram afugentados ou fugiram, mas ele estava preparado. Então o que eu quero falar aqui, meus queridos? Esse gigante que foram derrubados em Israel, você observa agora, eu vou ler para você, que depois destas batalhas, depois destas guerras, Davi, no capítulo 22 de 2 Samuel, ele canta um cântico. Vamos acompanhar o cântico que Davi está cantando e eu vou te explicar alguma coisa. No capítulo 22 de 2 Samuel, cantou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Olha o cântico que Davi cantou. Observa bem. Eu vou falar sobre a graça de Deus e uma coisa que não é habitual. Você vê alguém pregar a graça, mas se baseando na velha aliança. Por quê? Porque lá também tem muita coisa para a gente aprender, para trazer para os nossos dias. Então vamos observar. Vamos ver qual é o cântico de Davi. Segundo, versículo 2 do capítulo 22. Disse ele: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Você quer entender por que Deus permitiu Davi a matar o Golias? Você vai aprender aqui. Bíblia é bom, mas é bom para quem lê,
para quem examina, para quem medita nela. É isso que Jesus falou. Disse Davi: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e força da minha salvação. Ele é o meu alto retiro, o meu refúgio, o meu salvador. Dos homens violentos me salvastes. Ao Senhor, digno de louvor, invoco, e de meus inimigos eu sou salvo. As ondas da morte me cercaram. As ondas da morte me cercaram. Muitos crentes, eles não entendem ainda o que é uma figura de linguagem bíblica ou uma linguagem de figura bíblica. As ondas da morte que Davi está falando eram as ondas do mar? Eram as ondas do Mar Vermelho? Eram as ondas do Mar Morto? Não, querido. As ondas do mar me cercaram. As ondas do mar eram os gigantes da vida de Davi que estava cercando de vez em quando os hebreus, o povo de Israel. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me assombraram. Então, meu querido, a gente tem que entender que Davi, nesse cântico dele, ele está usando uma linguagem de figura. Isso é uma metáfora para os inimigos de Davi, os gigantes que havia entre os filisteus. As ondas da morte me cercaram, ou seja, os gigantes dos filisteus, os seus príncipes, os seus homens de guerra me cercaram. As torrentes da destruição me assombraram. As cordas do inferno me cingiram. Ou seja, as cordas do inferno, as cordas da sepultura me cingiram. Ou seja, Davi está falando que naqueles momentos que os filisteus se reuniam junto com as 5 confederações para atacar o povo de Israel, Davi temia. Era como se aquilo ali fosse uma roupa para Davi, aquele medo, aquela assombração que assombrava Davi, aquelas confederações de gigantes. Aquilo ali para Davi, aquele medo era como se fosse a roupa dele, aquilo cobria Davi. Então, ele diz: eu tinha medo da morte, eu tinha medo de morrer. Quando esses exércitos dos filisteus, eles se reuniam contra Israel, Davi fala, aquilo ali, as cordas do inferno, ou a da morte da sepultura, era laço de morte que me envolviam, aquilo ali me cingiam. Agora, na minha angústia, eu invoquei ao Senhor, clamei a meu Deus, e do seu templo ouviu ele a minha voz, e meu clamor chegou aos seus ouvidos. O que é mais importante do que o medo? O que é mais importante do que o temor? O que é mais importante do que o medo do inimigo? É você ter a sua voz, aleluias, glórias, ouvida pelo nosso Criador, e ele chegar ao seu socorro, ele chegar em prol da sua vida, da minha vida e das nossas vidas. Olha o que diz Davi aqui. Então o que é que aconteceu? Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos do céu se moveram. Abalaram-se, porque Deus ele se irou. Imagina você, Deus irado, não contra você, mas ao seu favor. Acontece isso aqui. A terra treme, a terra se abala, os fundamentos do céu se movem e abala. Por quê? Porque Deus se ira. Imagina Deus irado ao seu favor e irado contra os seus inimigos. Você já parou para pensar nisso, meus queridos? Você acha que nós estamos no YouTube falando da graça de Deus? Você acha que nós estamos brincando?
que quanto mais a gente fala da graça, mais templos religiosos são construídos, e eu quero falar disso. Mas vamos terminar primeiro o cântico de Davi. Davi fala: das suas narinas subiu a fumaça, e da sua boca um fogo devorador. Claro que isso aqui é uma linguagem de figura, é uma figura de linguagem para traduzir a ira de Deus contra os inimigos de Davi. Então preste atenção, um fogo devorador que incendiou como carvões. Agora sim, ele abaixou os céus e desceu. Havia escuridão debaixo dos seus pés. Também, quando Deus se ira, isso aqui, esse plano terrestre, ele é como se fosse o fundo de um balde, como diz Isaías, capítulo 12, não é? É como se fosse gotas de água caindo no fundo de um balde. Isaías 12 não, Isaías 40, a partir do versículo 12. Agora, ele montou num querubim, linguagem de figura, e voou. Foi visto sobre as asas do vento, linguagem de figura. O que é asas do vento? É Deus agindo em cima do nada. É Deus agindo como se não existisse universo para Deus, porque Deus, ele cobre tudo isso. Então, Davi fala aqui: e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento das águas, nuvens de chuva dos céus. Pelo esplendor da sua presença, acenderam-se brasas de fogo. O Senhor trovejou desde o céu, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Preste atenção no versículo 15. Preste atenção para você aprender. Você que quer só interpretar a Bíblia de maneira literal, mas não respeita as três linguagens da Bíblia: literal, simbólica, a Bíblia foi escrita em 3 línguas: literal, simbólica, a outra eu estou esquecendo, meus queridos. A Bíblia foi escrita de uma maneira literal, simbólica, lembrei a outra, figurada. A Bíblia, ela tem 3 linguagens: figurada, simbólica e literal. Preste atenção no versículo 15. Deus disparou flechas e os dissipou, raios, e os desbaratou. Sabe o que é a flecha de Deus? Davi está dizendo que os raios que você vê nas alturas, nos trovões, é como se fosse flechas de Deus. Isso aqui é uma linguagem de figura, ou seja, um dos exércitos de Deus chama-se a natureza. Davi fala: disparou flecha e os dissipou, ponto e vírgula, raios, vírgula, e os desbaratou. As flechas de Deus é raios. Os raios é como flechas de Deus. Então apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Agora preste atenção: do alto estendeu a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. Isto é, o quê? Olha isso aqui. Do alto estendeu a mão e me tomou, e me tirou-me das muitas águas, ou seja, das turbulências, me tirou das guerras, me tirou das mãos dos meus inimigos, livrou-me, olha isso, do meu possante inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Livrou-me do meu possante inimigo. Você já dirigiu um carro possante? Você já dirigiu uma moto possante? Você já teve um inimigo possante? Eu posso dizer que sim. Você pode dizer que sim. Por que Davi diz que Deus livrou ele
do seu inimigo possante e daqueles que odiavam ele porque eram fortes demais para ele. Golias era o pior inimigo que Davi tinha. Por isso, Davi foi dado o privilégio para ele matar Golias. O pior inimigo que Davi tinha era um inimigo possante, chamado Golias. Os outros eram inimigos de Davi, mas Davi disse que aqueles odiavam ele, mas ele tinha medo também, porque eram fortes demais para ele. Mas Davi recorreu a Deus. Olha uma coisa interessante. Quem era o maior inimigo do povo hebreu na antiga aliança? Além dos inimigos gigantes de carne e de osso, na lei, era a própria lei. O pior inimigo dos hebreus, Colossenses 2, 13 a 15. Por quê? Porque a lei era contra todos os hebreus, todos os judeus. E ela precisava ser abatida, ela precisava ser abolida, ela precisava ser destruída. Davi matou Golias, o inimigo possante. Os outros 4 ficaram a serviço dos seus valentes de guerra, que eu li para você. Mas todos os 5, as confederações, as 5 pedras que Davi pegou no ribeiro, era para os 5 gigantes. Caso ele matasse Golias e os outros 4 viessem. Mas não foi naquela oportunidade. Naquela oportunidade foi só Golias, o pior inimigo de Davi. Davi diz que era o inimigo possante. Mas Deus deu condições, força, estratégia para que Davi pudesse matar aquele Golias, aquele inimigo possante. Na lei, meu querido, o pior inimigo dos hebreus era a lei e as suas ordenanças. Beleza, mas a lei, ela tinha uma espada. Você não sabia disso? Golias não tinha uma espada? Todos os gigantes não tinham uma espada? Qual era a espada da lei? Qual era a espada da lei? Ah, mas a lei tinha uma espada. A espada estava erguida lá no templo em Jerusalém, lá em Jerusalém, e era o templo de pedra. Mas aquele templo, ele tinha que cair, ele tinha que ser destruído. Não era só a lei que tinha que ser derrotada, não era só a lei que tinha que ser destruída, não era só a lei que tinha que acertar uma pedra nela. Você lembra quando Deus fala, quando a Bíblia fala que uma pedra veio do céu, uma pedra sem ninguém cortar ela, e ela veio e destruiu aonde a Bíblia registra ali em Apocalipse? Foi tirada sem mão. Aquilo ali é uma pedra na lei. Aquilo ali é uma pedra que foi jogada pelo próprio Deus lá no templo em Jerusalém. E aquele templo caiu porque era a espada da lei, era a espada do gigante. Aí sabe o que é que acontece? Eu quero te falar aqui agora. Os irmãos que são mais entendidos na graça do que eu não vou citar o nome, mas tem muito mais irmãos inteligentes. Eu só estou começando. Mas os irmãos podem, não é? Quem sabe falar mais sobre isso. Nossos irmãos aí abençoados no YouTube, que tem canal sobre a graça, e eu acompanho e sou inscrito. Fale, meus queridos, sobre isso. Fale. Irmão Alberto, eu gostaria muito de ver os irmãos falando sobre isso. A espada que cortava de um lado para outro estava de pé. E Davi, com a própria espada de Golias, Davi cortou a cabeça de Golias. Jesus, com o símbolo máximo da lei,
que exigia um cordeiro morto, Jesus morre na cruz. Mas 37 anos depois, com a mesma espada que eles mataram, ou que eles prenderam e furaram Jesus, a lança, a mesma lança que furou Jesus, Jesus mandou a lança através do exército romano contra Israel. E o mal foi cortado pela cabeça, através da espada de Tito, através da lança do general Vespasiano e o general Tito. O templo caiu. Qual é a maior blasfêmia que o crente evangélico, que a religião estão fazendo contra Cristo? Reerguer gigantes de pedra. Hoje, meus queridos, os maiores gigantes, inimigos da cruz de Cristo, são os gigantes de pedra, que os líderes religiosos reconstruíram, e eles se armaram de novo com uma lança, com uma espada chamada templos de pedra. Sabe por quê que os líderes religiosos defendem tanto as suas denominações, os seus títulos congregacionais e os seus templos santuosos? Porque aquilo ali é o maior inimigo de Deus, mas é o maior amigo da religião. Porque os gigantes de pedra atraem as pessoas se fazem inimigos de Deus, e o maior problema nisso, sabe o que é? Deixam as pessoas cegas. O símbolo máximo da lei, que era o templo em Jerusalém, ele teve que cair, e caiu no ano 70. Mas Constantino, aquele imperador romano, ele reergueu. Os crentes aprenderam, se acostumaram, e os Golias da vida, as confederações que Deus permitiu que os israelitas matassem. O sistema religioso acordou esses Golias de pedras, gigantes de pedras, e estão aí enganando as pessoas, matando muito servo e serva de Deus, filhos de Deus, e as pessoas não se dão conta. Aqui está, meu querido, a palavra de Deus. Aprendam isso, que esses templos santuosos de pé são os Golias de pedras, que vivem desafiando o Deus de Israel. Porque na lei, os Golias de pé, os Golias de pedra ainda estão de pé. Na graça, eu vou ler para você o que é a graça de Deus. Preste atenção nisso aqui. O versículo de número 39 do capítulo 22. Eu os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, caíram sob meus pés. Aqui existe um porém, um contudo ou um todavia. Os inimigos de Davi caíram para nunca mais se levantar. E os inimigos de Deus, o sistema religioso, que reergueram os gigantes de pedra, talvez, nunca, eles vão entender isso aqui. Sabe por quê?
porque eles se fizeram inimigo de Deus, sabem disso, mas não querem que os Golias de pedras sejam derrubados. Graça e paz, e fique com Deus. Amém.